Fala vestibulando, Rafael aqui na área. E assim, eu percebi que no meu último vídeo eu não fui tão claro quanto eu gostaria. Então no vídeo de hoje eu quero pegar redações que foram pontuadas como 1000 ou próximo disso, para a gente poder estar analisando e vendo o que elas têm em comum e o que essas pessoas estão fazendo que estão conseguindo essa pontuação. Beleza? Vou compartilhar a tela do meu computador com vocês e bora ver. Ó, eu comecei aqui, na verdade, o que eu achei do site oficial do MEC, né, foi em relação a 2018. Aí o tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Assim, foi um tema que eu achei relativamente difícil, mas dá para fazer, né? Então vamos começar aqui com a primeira. A primeira aqui é do Matheus Martins. Não, isso, Matheus Martins. E vamos lá, olha só. O que eu percebo aqui? Ele separa a redação daquele, como eu falei no vídeo, vou deixar o card aqui em cima, início, né, introdução, desenvolvimento ali, o meio e o final, que seria uma conclusão. No início, eu sempre gostava de pegar, no começo, pegar o tema que eles dão e escrever de forma diferente, para mostrar para eles que eu entendi. Então, vamos supor, é um parágrafo de introdução. Aí, até metade do parágrafo, eu introduzia o assunto, falava o tema aqui, foi até o que ele faz aqui. Ele fala do tema, vou deixar o link aqui para vocês lerem depois. Ele só pega o tema e reescreve ele. Ele mostra que ele entendeu esse tema. E depois disso, depois ainda na introdução, ele pega e apresenta a tese dele, porque a proposta de redação tem que ter uma tese, uma defesa de alguma ideia. Você tem que mostrar para ele se você entendeu e como você pode melhorar o que você está falando. Aí aqui ele apresentou a tese dele, como vocês podem estar lendo aí. Ele pega, ele pega e apresenta a ideia dele. Aí no decorrer da redação, ele vai explicar, vai argumentar por que a ideia dele está certa e como que isso pode funcionar. E é exatamente isso que ele faz. Aí aqui, olha só, introdução, certo? Ele fez a introdução aqui, já deu a ideia dele. Aí no caso aqui, esse rapaz ele está falando que o problema é a negligência da parte do governo e a mentalidade individualista dos empresários. Então ele agora vai provar, vai falar, vai mostrar que ele está certo. Então ele separou aqui 2. No caso, ele vai aprontar aqui, ó, com 2 parágrafos, as teses dele. No caso, que a parte do governo é culpado, estou usando o termo, né, como exemplo aqui. E a mentalidade individualista dos empresários, que são dois argumentos que ele usa. Aqui ele vai provar o primeiro, aqui ele vai provar o segundo. Depois você lê isso aí com calma, porque ele está fazendo isso. E aqui no terceiro ele vai concluir e vai falar como que pode resolver o problema. Porque na redação do Enem você tem que, além de mostrar uma forma de resolver, você tem que mostrar o problema, você tem que falar como resolver esse problema. Então aqui no meio vai falar, vai concluir. O que é concluir? Ele vai dar uma síntese, vai resumir aquilo que ele falou e depois vai dar uma forma de resolver. É o básico. O básico eu sempre fiz isso. Ó, vamos lá. Introdução. Aí ele dividiu aqui no meio. Acho que até aqui, cadê? Até aqui, se eu não me engano. Ele fala que entendeu o tema. Depois ele explica qual é a tese dele. Isso no primeiro parágrafo. Depois ele vai apresentar aqui em 2 parágrafos. A gente chama de desenvolvimento. Ele vai mostrar porque ele acha isso. Uma coisa que repara aqui, olha só. Ele usa o pensador, né, o filósofo Thomas Hobbes aqui. E embaixo ele também fala sobre Marx. Ou seja, é um cara que entende sobre isso e está usando isso, como uma coisa que eu falei. Aquilo num outro vídeo, que eu uso muito Machado de Assis como texto coringa. Eu digo que se eu for escrever isso aqui, eu de alguma forma ia falar sobre Machado, porque eu sempre uso ele de alguma forma. É o meu autor coringa. Então aqui ele conhecia esses 2 autores aqui, 2 pensadores, e conseguiu colocar dentro do texto dele. Dá a entender, quando você vai ler aqui depois o comentário do professor que corrigiu, dos professores, né? Eles vão falar exatamente sobre isso, que a pessoa sabia, tinha conhecimento, um bom conhecimento para utilizar na redação. Então esse aqui é o básico. Vamos pular para outra aqui agora. A outra redação aqui é da Júlia Paula. Agora aqui na redação da Júlia Paula, olha só, ela faz um pouco diferente, mas ainda assim é a base. Ela bota a introdução,
Ela fala que entendeu o assunto, ela fala que entendeu o tema, só que ela já bota aqui em cima a solução do problema. E aqui embaixo, em 2 outros parágrafos, ela vai responder, vai dar os argumentos dela que corroboram para essa ideia aqui, que provam que essa ideia está certa. É a mesma ideia do outro rapaz, que é aquela base, só que é a mesma ideia do outro rapaz, só que o arquetipo dela é diferente. Mano, tem vários arquetipos. O dela aqui é um pouco diferente, mas ainda é diferente, mas é o mesmo. É uma ótima redação, recomendo vocês lerem. Aqui ela faz a mesma coisa, ó. Ela usa o sociólogo aqui, alguns sociólogos, ou seja, ela domina isso, ela conhece isso e usa isso para validar o que ela está falando. É muito importante isso. Ela vai falar sobre o governo, né? Porque esse tema não tem como não falar sobre o governo. Ela também fala sobre, aqui, olha só, cabe ao Poder Legislativo reformular o Marco Civil, que era uma questão que estava em voga na época. Isso aqui é de 2018. Então, tinha um assunto rolando sobre isso nos jornais, então ela vai puxar isso, vai um argumento muito, muito quente na época, então é bom você também ver notícia, ler jornal, eu falei sobre isso, você não precisa concordar, você tem que ler, você tem que ver jornal, para você estar informado, porque às vezes você já pega um argumento que tá quente na mídia e joga, o professor adora ler isso, cara, adora ler isso. Pessoal, uma coisa não menos importante, deu um trabalhão fazer isso. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se ficou alguma dúvida, se você quer que eu avalie alguma redação, comenta aí embaixo. Como eu falei, eu não sou professor, mas eu vou te ajudar a ser aprovado. A próxima aqui é a redação do Pedro Assad. Como eu falei, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, para você ler com calma. Eu tô só dando umas síntese aqui, senão o vídeo vai ficar 1 hora e pouca. Se eu for discutir cada pensador, cada trecho que a pessoa utiliza, não dá. E como eu falei, eu não sou professor, sou um aluno que quer ajudar outros alunos a passar, né? Eu passei, então me senti na obrigação de ajudar as pessoas também. Aqui, a mesma coisa, olha só, ele entende o tema, ó, eu entendi o que vocês estão pedindo, é isso aqui. Agora eu vou dar a minha ideia, da ideia dele, o problema, como resolver, porque, enfim, não importa, depende do que está pedindo. Ele aqui fala do problema, né, que é a questão dos dados pessoais. Aí ele vai separar aqui o primeiro argumento, segundo argumento, depois ele vai dar uma síntese, vai resumir aquilo e vai explicar como resolver. Cara, isso é muito básico, é tão básico que chega a dar até nervoso. Você fala, eu fico perdido, não sei escrever, é isso. Antes de você começar a fazer uma redação, você tem que colocar lá introdução, desenvolvimento, conclusão. Porque senão no meio você não para, você escreve sem parar. É aquele negócio, não adianta você pegar aquelas 3 redações que foram 1000. Você viu que tem muita coisa em comum. Não adianta você pegar e não praticar. Você precisa praticar, você precisa ter um modelo, entendeu? E é isso, não tem assim mais o que falar. Vou deixar o link aqui embaixo, você vai dar uma lida, tem mais redações no site do MEC, que foram todas 1000 desse ano, dá uma lida, vê o que tem em comum, e é isso, galera. Bora estudar.